Se você quer economizar de verdade, não adianta cortar os gastos de qualquer jeito. Isso é o erro que a maioria das pessoas comete. O primeiro passo não é cortar, é entender para onde seu dinheiro está indo. Afinal, se você já viu qualquer filme de guerra, já deve ter percebido que nenhum exército vai para o território inimigo no escuro. Primeiro eles estudam, analisam e planejam a melhor forma possível de atacar o seu inimigo para conquistá-lo. E com as despesas não é diferente, e existe um método muito simples para isso. Primeiro você separa suas despesas em custos fixos e variáveis e depois classifica em tipos de despesa. Quando você enxerga seus gastos desse jeito, fica muito mais fácil de analisar o que pode ser reduzido, renegociado ou até eliminado de vez. Afinal, cada tipo de despesa tem uma estratégia diferente de economia. E é justamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, de maneira prática, simples e fácil de aplicar no seu dia a dia. Primeiro vamos falar da diferença de custo fixo e variável. Bom, o custo fixo é aquele que vem idêntico todo mês, independente do quanto você usou ou consumiu de fato. Ele é completamente previsível. Aqui entra, por exemplo, condomínio, mensalidade de academia, mensalidade de escola, conta de internet. Então são aqueles custos que realmente vêm todo mês igualzinho. Já o custo variável realmente varia de acordo com o tanto que você consumiu ou o tanto que você comprou, né? Então ele é mais imprevisível. Aqui entra, por exemplo, conta de água, que vai depender da quantidade de água que você consumiu de fato. Vai entrar lazer, né? Quantas vezes foi no cinema, quantas vezes foi no teatro. Entra também conta de supermercado, inclusive é um tema polêmico, porque muita gente acredita que é um custo fixo, mas na verdade é uma despesa recorrente, né? Eu tenho que ir no mercado todo mês, então sempre vai ter despesa de mercado nas minhas contas. Porém, ela é variável, vai depender da quantidade que eu comprei, vai depender das minhas escolhas, né? Se eu comprei um alimento mais caro ou mais barato do que outro. Então, ela é uma despesa que depende das minhas escolhas para variar para cima ou variar para baixo. Tá, e para que eu preciso separar essas despesas em fixas e variáveis? O que isso muda na hora de economizar? Bom, as despesas fixas são mais difíceis de economizar. Não são impossíveis, mas são mais difíceis. Porque elas são praticamente um contrato ali, né? Ela vem exatamente igual todo mês, independente se você usou muito ou não. Mas é algo que dá para renegociar e tem outras estratégias específicas que se aplicam a custos fixos, que a gente vai ver logo logo. Já as despesas variáveis são muito mais flexíveis, normalmente é onde mais tem oportunidade de redução e você consegue um impacto significativo de forma muito mais rápida e fácil. E agora a gente vai entrar no detalhe de cada tipo de despesa e suas estratégias de economia. Começando pelas despesas fixas, existem 4 principais estratégias de economia. A primeira delas é renegociação. Então, por exemplo, você paga algum aluguel, você pode tentar conversar com o proprietário para tentar reduzir ali o valor do aluguel. Né? Se você paga algum plano de internet, de celular, você pode ligar para a operadora e tentar algum desconto. Essas operadoras normalmente são bem flexíveis, elas costumam mandar o desconto até fácil, né? Elas não querem te perder como cliente. Então é uma possibilidade que você pode tentar analisar e aplicar na sua realidade. A segunda estratégia de economia é trocar por uma alternativa mais barata. Né? Então suponhamos que você tem ali um plano de celular que tem um pacote de dados absurdo, mas você quase não usa, né? Você está sempre em ambientes com Wi-Fi, então não tem muito porque você usar o 5G. Então será que não existe uma opção um pouco mais barata, com um pouco menos de oferta de internet, que ainda assim vai te atender? Né? Os streamings estão muito em alta, tem muitas opções, né? Tem gente que tem 1, 2, 3, 4, 5 streamings. E aqui fica aquele questionamento, será que eu realmente estou aproveitando todos esses streamings? Uma dica que eu dou aqui é tentar cortar um deles, né, um de cada vez, por um mês, para ver se você realmente sente faltas, né, se você não consegue diminuir pelo menos uma assinatura aí que já vai ter um impacto gigantesco. A terceira opção é o compartilhamento. Então, dividir alguma despesa fixa com outra pessoa. Então, se por exemplo você paga algum aluguel, aluga um apartamento, você pode pensar em dividir com outra pessoa, né, um amigo, familiar, já corta o aluguel pela metade. Streaming são uma grande oportunidade disso também, dividir com os amigos, com a família, dá pra ver em várias telas. Eu, por exemplo, divido o Spotify com a minha mãe, né, a gente paga a opção dual em vez da individual, e nisso eu economizo muito dinheiro no ano inteiro. Então fica aí de opção para você pensar se vale a pena para você ou não. E a quarta estratégia é justamente o corte inteligente. Então, analisar suas despesas, ver se tem alguma coisa que você está pagando todo mês e não está fazendo um bom uso, não está sendo muito útil na sua vida, e realmente ver de forma crítica se realmente não faz sentido eu simplesmente tirar isso. Então, se você paga ali uma Folha de São Paulo, mas você quase não vê notícia, ou quando vê é sempre nas redes sociais, será que eu não posso simplesmente cortar essa assinatura e a vantagem de cortar vai ser muito maior do que ter essa assinatura que eu quase não uso? Por último, uma forma de analisar suas despesas fixas para encontrar as melhores oportunidades de redução e aí aplicar essas 4 estratégias para conseguir reduzir de fato. E é basicamente classificar suas despesas. Os principais são moradia,
Então entra aluguel, condomínio, saúde e bem-estar, pode ser plano de saúde, academia, serviços, telefone, internet principalmente, coisas do tipo, streamings, né, que entra tanto de séries e filmes quanto também de áudio, como o próprio Spotify ou YouTube Premium. E educação, então pode ser a mensalidade de uma escola, de uma pós-graduação, uma faculdade, coisas voltadas para o seu desenvolvimento. E a vantagem de categorizar em tipos de despesa é poder enxergar cada uma separadamente, perceber principalmente a porcentagem que cada uma dessas categorias representa das suas despesas gerais e também da sua renda. E aí você consegue fazer uma análise crítica se você acha que você está gastando muitos por cento da sua renda em streamings ou principalmente moradia, que é o que as pessoas mais analisam nesse sentido. Existe uma regra comum aí de que a sua moradia não pode passar de 30% da sua renda. Não é uma regra escrita na pedra, ela serve mais como uma base mesmo, se puder te ajudar a ter um norte. Mas digamos que você ganhe 6 mil reais por mês, você pague 3 mil só de aluguel, né? Pode valer a pena repensar esse gasto, né? Afinal está sendo metade do seu salário só com aluguel. Será que não tem uma possibilidade de mudar para um apartamento um pouco mais barato, ou até mesmo dividir esse aluguel com outra pessoa, já cai para 1.500 e que vale só 25% da sua renda? Então é uma forma de você analisar criticamente cada despesa. E aqui eu deixo uma dica, mais um alerta, caso sua renda aumente. Você não precisa necessariamente aumentar suas despesas fixas na mesma proporção. Se você está ganhando mais, é uma oportunidade de, se você se manter ali na mesma casa que você já está, pagando o mesmo aluguel, você vai, na verdade, economizar mais, né? Você está ganhando mais e gastando a mesma quantidade de dinheiro, logo você está guardando mais dinheiro, né? E aí você pode usar esse dinheiro para investir, para focar em algum sonho futuro que você tem, alguma viagem. Então, enxergar esses aumentos ou essas promoções como oportunidades de guardar mais dinheiro e não de gastar mais dinheiro, né? Já com os custos variáveis, a primeira coisa a se fazer é justamente classificar em categorias. Existem muitos tipos de gasto e cada uma vai ter uma forma diferente de economia. Eu vou falar aqui as principais, que são as mais comuns, mas de novo, pode ser que tenham outras que existam na sua realidade, então aplique da forma que funcionar para você. Alimentação, energia e água, transporte, lazer, aqui entra festa, show, cinema, teatro, coisas do tipo. Vestuário em geral, roupa, sapato, acessórios, joias, tudo. Higiene pessoal, então sabonete, shampoo, protetor labial. Pets, aqui vai entrar tudo que você gasta com o seu pet. Ração, veterinário, brinquedo, hotelzinho, medicamento. Saúde eventual, por exemplo, coparticipação de consultas, remédios que você precisa comprar, coisas do tipo. E por último, compras diversas, que são basicamente as outras despesas que não se enquadram nas categorias principais. E aqui pode ter, por exemplo, decoração, eletrônicos, né, um carregador de celular, móveis que você comprou, air fryer, presentes e despesas em geral. Agora a gente vai entrar em cada uma das despesas, uma por uma, e ver a forma de economizar em cada uma delas. A primeira é a alimentação. E a primeira coisa sobre alimentação é a importância de separar supermercado de deliveries e comer fora. Por quê? Normalmente, delivery e comer fora é uma coisa mais evitável e uma coisa que tende mais para o lazer do que para a alimentação. A gente come fora quando a gente quer comprar alguma coisa, ou a gente pede iFood quando a gente tá meio triste, ou vai sair com os amigos. Então é um caráter diferente do supermercado, que tem uma pegada mais assim de necessidade mesmo. E se você enxergar as duas despesas juntas, podem ficar um pouco mais difícil de enxergar realmente quanto que eu consigo reduzir, principalmente de delivery e de comer fora. Então digamos que você gaste R$800 todo mês com alimentações em geral. E aí todo mês vai uns 800, 750, você pensa, bom, acho que tá ok, né? Não sei se dá pra diminuir mais do que isso, tá sendo uma coisa constante. Mas aí quando você analisa, você vê que desses R$800, 400 é de iFood e de sair pra comer. Aí sim você consegue enxergar, nossa, eu acho que dá pra eu comer mais em casa, né? Esses dias todos que eu pedi iFood, eu poderia ter cozinhado pra mim mesma e facilmente teria economizado aí uns R$200, por exemplo. Então te ajuda a enxergar melhor uma oportunidade de redução. E entrando nas dicas, vem justamente tentar cozinhar mais em casa, ao invés de pedir comida fora. Mas quando for comer fora, tentar avaliar as melhores opções. Então, se por exemplo você vai num restaurante japonês, de repente você não precisa pedir o rodízio de R$150, um combo com temaki pode ser suficiente. E no aspecto do mercado, por mais que pareça mais difícil de economizar, sempre tem opções, sempre tem possibilidades. E uma dica que eu dou é ir ao mercado já com uma lista pronta.
A gente tende a se perder um pouco no mercado, achar coisas muito legais ou coisas que a gente tá com vontade de comer e sair comprando em excesso. Se a gente vai pro mercado com uma lista e a gente focar ali na lista, a gente tende a dispersar um pouco menos, porque você sabe, ali tá escrito o que você realmente precisa. Então qualquer coisa além disso, você sabe que é um desejo a mais, é um impulso, é só uma vontade, não uma necessidade. Então faz muita diferença mesmo você já ir pro mercado com uma lista. A outra categoria é energia e água. E aqui entra mais a economia de forma consciente, né? Então, sair de um cômodo pagar a luz, se não tá tão calor assim, eu posso usar o ventilador ao invés do ar-condicionado, posso tentar tomar banhos mais rápidos, não deixar a torneira ligada, coisas do tipo. A próxima categoria é transporte. E aqui é muito parecido com a alimentação no sentido de que a gente tem tipos de transportes diferentes que a gente precisa enxergar diferente. Principalmente 3. Carro. Aqui entra tanto combustível quanto pedágio, tudo que você gasta no carro para se locomover. Transporte público, principalmente ônibus e metrô. E motoristas por aplicativo. Uber, 99 táxi, o que for da sua melhor opção. E de novo, por que é importante enxergar de formas separadas? Normalmente, quando a gente usa o motorista por aplicativo, é por uma comodidade a mais. A gente poderia ir de repente de carro, poderia ir de carona, poderia ir de ônibus, mas a gente escolhe o motorista por aplicativo por uma comodidade. E é justamente nas comodidades que a gente tem mais oportunidade de economia. Então, se você realmente conseguir enxergar no final do mês o quanto você gastou de Uber, quanto você gastou de 99 táxi, você consegue ter a visão macro do quanto que você está usando esse serviço e aí ter a visão crítica se está sendo em excesso. Se você gastou R$1.000 no mês com transporte, sendo que foi 500 de Uber, você pode querer repensar, porque pode ser demais isso. Se todos esses dias que você veio de Uber, se você tivesse pego ônibus, por exemplo, quanto você teria gastado a menos? Agora vamos para o lazer. A principal dica que eu dou no lazer é tentar somar todas as despesas com lazer e enxergá-las como um todo. Porque a gente pode pulverizar essas despesas em um cineminha aqui, um teatro ali, um show aqui, e separados não podem parecer grandes coisas, mas se você somar tudo, você pode ver, nossa, eu gastei metade do meu salário com lazer esse mês. E uma outra coisa que dá pra pensar é definir dias de lazer gratuito. Tem tantas opções de lazer gratuito por aí, tem parques, tem museus, pode fazer um piquenique, pode andar na praça, vira e mexe tem algum show, algum teatro gratuito por aí. Então fica de dica aí procurar esses lazeres gratuitos que muitas vezes são tão bons quanto a gente pagar por alguma coisa. Seguindo, nós temos vestuário. E aqui eu diria que a principal questão é tentar ter consciência das suas roupas. É muito comum a gente esquecer que tem uma blusinha e vai lá e compra uma outra parecida. Ou como a gente esqueceu que a gente tem algumas roupas, a gente acredita que tem poucas opções. A gente vai comprar mais e mais, achando que precisa de mais. Então vira e mexe fazer um inventário, né? Abrir o guarda-roupa, as gavetas, olhar quantas blusas eu tenho, quantas calças, quantas ainda dá pra usar, aproveitar, já faz uma limpa no guarda-roupa e mantém realmente só as que são úteis, que você usa, e aí você vai saber, quando você abrir o guarda-roupa e falar, nossa, na verdade eu tenho bastante blusa, né? Todas essas que estão aqui eu uso, então eu tenho bastante roupa. Outro ponto aqui é buscar roupas versáteis. Ao invés de você comprar uma calça ou uma blusa que só vai conseguir usar uma com a outra, buscar roupas que você consiga combinar com várias opções e assim com poucas peças de roupa você tem muito mais possibilidades. E outra questão é buscar promoções. Promoções quando são de verdade, né? Tomar cuidado com isso também. E brechós. Brechós no passado já teve uma fama ali de ser roupa velha, roupa ruim, em mau estado, mas hoje a gente vê brechós de vários níveis, né? Roupas novíssimas, em ótimo estado e com preços incríveis. Então fica de dica também aí buscar brechós ao invés de sempre necessariamente querer algo novo. Próximo ponto são pets. E aqui a ideia não é querer tirar nada deles, tá? Fica tranquilo. É mais pensar na melhor opção mesmo. Então se você leva seu pet pra tomar banho todo mês, será que não dá pra eu dar banho em casa? Realmente é mais barato dar banho em casa, compra um shampoo e é uma vez no mês só, acho que eu consigo. Ou por exemplo, hotéisinhos, quando você viaja, você deixa seu pet no hotel, geralmente é bem caro. Será que tem algum vizinho, algum familiar que pode cuidar dele pra mim? Hoje em dia tem até aplicativos que você consegue encontrar pra base de pet de forma muito simples e rápida e bem mais barata também. Então fica aí de opção também. E por último, as despesas gerais, né? As outras despesas que não entraram em nenhuma outra categoria, né? Decoração, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, todo o resto. E uma dica que eu dou aqui, principalmente se você é uma pessoa que gosta de dar presente para as pessoas, adora ficar comprando um mimosinho aqui ou outro para dar para alguém, é realmente separar esses presentes das outras categorias. Né? Tirar das despesas gerais e colocar numa categoria à parte. Porque como é uma coisa que a gente gosta de fazer, eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu adoro dar presente. Então, como é muito gostoso dar presente, às vezes a pessoa tá triste, você vai lá compra um chocolate pra ela, compra uma lembrancinha, a gente pode se perder nessas despesas, né? De pouco em pouco vai ver, a gente gastou um monte. Então, se a gente separar das despesas gerais e criar uma categoria própria para presente,
A gente consegue enxergar melhor o quanto de fato a gente está destinando para isso e ver se vale a pena dar uma balizada ali ou não. Agora, para as despesas em gerais, a dica que eu dou é parecida com o lazer. Tentar juntar tudo num bolo só e tentar acompanhar mês a mês se está aumentando, está diminuindo. Porque como são coisas muito diferentes, né, compensa juntar tudo e ver o impacto geral que está dando. Se você achar que, por exemplo, aumentou muito de um mês para o outro, aí você entra no detalhe para tentar ver ali dentro de tantas coisas diferentes que pode ser, o que está aumentando e o que está diminuindo. Então você tem uma perspectiva melhor se você enxergar o todo do que pensar que, eletrônico eu só gastei R$ 50 esse mês, mas se for juntar com uma decoração, um presente, com tudo, pode ter dado muito mais. Então enxergar o todo mesmo é muito mais útil e você tem uma perspectiva muito melhor do que tentar separar em muitas subcategorias. E como essas despesas normalmente são menos necessárias, eu dei de dica que refletir se realmente vale a pena cada compra. Então, verificar as possibilidades, né, que tem melhor custo-benefício, repensar se realmente preciso disso ou não. E para isso eu fiz um vídeo inteirinho falando das 5 coisas que você precisa analisar antes de fazer qualquer compra. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois que a gente terminar aqui e também deixei o link na descrição. Então, se você não viu o vídeo, veja, que lá eu trago detalhadamente tudo que você precisa refletir sobre cada compra para decidir se realmente vale a pena ou não. E depois de ver tudo isso, você pode estar se perguntando: nossa, como é que eu vou acompanhar tudo isso? Onde é que eu vou anotar essas despesas? E a verdade é que existem muitas ferramentas hoje em dia. Muitas planilhas gratuitas online, aplicativos também, então pode usar o que servir melhor para você. Vai testando e você achar que funciona mais, siga aquilo. E outro ponto aqui é não se preocupar se você não consegue analisar o passado. Você está aqui tentando ver o extrato do seu banco e não consegue lembrar que despesa que é essa daqui, você olha a fatura e também não lembra exatamente o que é o que. Não tem problema. Comece a partir de agora. A partir de agora, cada despesa que você tiver, vai anotando o que é, que dia que foi. E a partir de agora você tem esse controle e consegue analisar. Depois de algumas semanas ou meses, você já vai ter um histórico legal para começar a refletir nas principais oportunidades de melhoria, de redução. Então o importante é começar. Se não dá para ver o passado, tudo bem, começa a partir de agora. E para resumir o que a gente viu, os custos fixos são aqueles previsíveis, já os variáveis são aqueles mais imprevisíveis, e cada um tem uma estratégia diferente de economia, mas nos dois dá para economizar bastante e guardar mais dinheiro para você conseguir atingir suas metas e seus objetivos e sonhos. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Isso é muito importante para mim e para o YouTube entender que é um conteúdo legal e ele mostra para outras pessoas que podem estar precisando também dessas dicas. Comenta aqui embaixo qual é a despesa que você acha mais difícil de economizar. Eu fico por aqui, meu nome é Raquel Cardoso e esse é o Dinheiro Simples.